Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Jones. Nesta aula de hoje a gente vai trabalhar sobre os artrópodes, beleza? Gente, vê só. Quando se fala sobre o filo dos artrópodes, pensando naquilo que é importante para o nosso Enem, para a tua aprovação, é muito importante, gente, a gente se lembrar que artro vem de articulação. Articulação. E podos vem de pés. Então são animais que apresentam pés articulados, que você pode encontrar na literatura esses pés articulados, né, sendo chamados de patas. Tá? Então são patas articuladas ou apêndices locomotores ou apêndices motores, né? Gente, os artrópodes, dentro das suas características gerais, são animais triblásticos, tá aqui. Triblásticos, são animais protostômicos, está aqui, protostômicos, são animais bilaterais, lembrem-se, falou em bilateral, você vai lembrar de que, galera? Eu sempre digo isso para vocês não esquecerem. Presença da cabeça, cefalização. Cefalização. Suave? Característica geral: 3 folhetos embrionários, protostomia, bilateralidade. Gente, é importante você se ligar numa característica dos artrópodes, que é o fato de eles serem, aqui ó, celomados. De que tipo, galerinha? Esquizocelomado. Esquizoceloma, tá? E isso é uma característica importante que a gente não pode esquecer. Então são triblásticos, protostômicos, bilaterais, presença de cavidade corpórea, formada de maneira esquizocélica. Qualquer coisa, vamos tentar lembrar, qualquer dúvida, entre em contato comigo, beleza? São animais, artrópodes, né? Celomados, que apresentam metameria. Só que a metameria que ele apresenta é classificada como aqui, ó, tagmatização. Gente, o que é uma tagmatização? É a fusão dos metâmeros. Como assim, Jones? Gente, vamos pegar aqui uma figura para representar. Então, digamos que aqui eu tenho um corpo clássico de um anelídeo, tá? Então, vamos dizer que aqui eu tenho um anelídeo. Cada segmento do corpo do anelídeo, que no caso está representado aqui, cada segmento desse é um metâmero. Então, é um metâmero, certo? Só que, galera, o que é que eu observo nos artrópodes? A fusão dos metâmeros. Então, o que eu posso encontrar aqui é você fusionar esse metâmero, e fusionar esse metâmero, juntar, unir. E quando você promove a fusão
dos metâmeros, quando você promove a fusão dos metâmeros, teremos os tagmas. Tá aqui, ó. Tagma. E isso é uma característica clássica dos artrópodes. Preste atenção aqui, tá, gente? Então você vai ter os tagmas. Onde você encontra 3 variações de tagma segundo a classificação zoológica de Sônia Lopes. Observa aqui, assim. Jones, como é que funciona? Aqui eu tenho, no primeiro desenho, cabeça, tórax, abdômen. Cabeça, tórax, abdômen. Que é o que eu encontro, por exemplo, nos insetos. Então, na classe insecta, né? Aqui em cima, na figura 2, eu fusionei a cabeça com tórax. Formei o quê? Já falou aí, não foi? Cefalotórax. Cefalotórax. Perfeito. E embaixo, abdômen. Beleza? Quando chegou no desenho 3 e, abre parêntese, aqui ó, nesse desenho, eu tenho os aracnídeos e os crustáceos. Beleza? Os crustáceos. Quando eu chego no desenho 3, eu tenho uma variação. Aqui continua cabeça, mas aqui eu tenho o que nós chamamos de tronco longo. Tá? Só tem um detalhe. Para finalizar, os exemplos, né? Os miriápodes. Onde você tem os quilópodes. Tá aqui, ó. Quilópodes e diplópodes. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Só tem um detalhe. Alguns autores consideram esse grupo de miriápodes, que são aqueles animaizinhos, né, que apresentam várias patas, né? Ou ele é diplópode, 2 patas por segmento, ou ele é quilópode, né, 1 pata por segmento. Existem autores que classificam esses animais assim, ó, o tronco longo como sendo um tórax reduzido, e um abdômen longo. Ou seja, como se ele tivesse cabeça, tórax e abdômen. Por isso que eu fui em cima da mãe das ciências do ensino médio, que é Sônia Lopes, que classifica como cabeça e tronco longo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para a segunda parte da aula. Fala, galera, beleza? Na segunda parte da aula, a gente vai entender algumas características evolutivas que permitiram o crescimento populacional e de espécies oriundas desse grupo do filo dos artrópodes, tá? Então, gente, acompanha comigo o raciocínio, tá? Então, se eu fosse pensar na evolução dos artrópodes, eu faria um levantamento assim, ó. Eu pegaria um cladograma e colocaria aqui em cima
os anelídeos, beleza? E mais em cima colocaria os artrópodes. Nós observamos que os anelídeos, assim como os artrópodes, apresentam metamerização, certo? Mas, quando nós falamos de tagmatização, eu já encontro essa característica aqui em cima. Tagmas. Não é assim? Mas o tagma vem do metâmero, beleza? Uma característica clássica de toda a prova de vestibular, quando se fala de artrópode, é a presença do exoesqueleto. Gente, com relação a isso, eu vou colocar uma observação. Beleza? Moluscos versus artrópodes. Jones, não entendi essa jogada. Calma, filho. Você vai entender. Gente, presta atenção. O molusco, ele apresenta a concha. Lembrando que temos uma videoaula na nossa sala Google sobre molusco. E aí a concha, em alguns moluscos, é produzida pelo tecido do manto. Ok? E a artrópode, concha calcária, lembra disso, né? E os artrópodes têm o exoesqueleto. Jones, onde é que você quer chegar? Simples. Alguns autores consideram a concha um exoesqueleto. Vê que coisa interessante. Exoesqueleto. Só que o exoesqueleto aqui, ele é incompleto. Incompleto. Galera, por que incompleto? Porque não fecha totalmente o corpo do animal. Aqui fecha totalmente o corpo do animal. Por isso que aqui seria um exoesqueleto incompleto, calcário, e aqui um exoesqueleto completo, quitinoso, tá? Então aqui seria o exoesqueleto completo, fechando o corpo inteiro do animal, e quitinoso, tá aqui, ó, que é um carboidrato, tá? Cuidado para não confundir com queratina, beleza? Obviamente que a gente está fazendo uma visão bem Enem aqui, né? A presença do exoesqueleto permitiu a formação dos apêndices, ou seja, as patas articuladas, permitiu anexar asa. Então é uma característica que você encontra aqui, a presença das asas em alguns. Você nunca viu uma minhoca voar, né? Não sei que você pega a minhoca, né? Permitiu a dominância da Terra, do ambiente terrestre, né? Por quê, galera? Porque o exoesqueleto, ele diminui a taxa de transpiração do animal. Então ele pode ficar em ambientes de temperatura relevantes. Bem interessante isso, né? O exoesqueleto permite o apêndice porque a musculatura fica presa no exoesqueleto. O exoesqueleto permitiu a dominância porque o exoesqueleto diminui a taxa de transpiração.
O exoesqueleto ele pode ser trocado, cuja troca do exoesqueleto nós chamamos de equídice, né? Ou você pode chamar de muda, tá? Essa muda, né, o pessoal chama de exúvia, né, também pode ser chamado. Essa muda, ela é trocada periodicamente e impede o crescimento do animal. Impede o crescimento. E aí, Super Enem, isso, Super Enem, tá? Super Enem, para vocês que vão estar de cabeça raspadinha. Jones, eu vou raspar, não vai. Nem que eu vá com a máquina aí na sua casa. Seja menino, seja menina. O importante é você comemorar a sua aprovação. Gente, como é que eu represento o gráfico do crescimento, tamanho do animal, tá? Que seria o tamanho pelo tempo. Ok? Tamanho pelo tempo. Aqui, gente, você representa assim, ó. Cresceu, parou de crescer. Cresceu, parou de crescer. Cresceu até certo limite, né? Parou de crescer. Esse ponto, presta bem atenção, aqui é quando ocorre a muda pelo hormônio equidizona, né? A muda, tá? Então, a partir do momento que chegou aqui, muda. Essa seta subindo é o crescimento rápido do animal. Crescimento rápido. Ok? E quando chegou aqui, o exoesqueleto já está se formando, já está bem formado, bem organizado. Beleza? Exoesqueleto pronto. E quando ele está pronto, ele estabiliza o crescimento. Então aqui o animal não cresce, certo? E os outros pontos eu tenho aqui, tá vendo, ó? Os pontos, né? Na verdade só esse aqui, eu vou até apagar esse aqui. Apagar esse aqui. Pronto. Ficou muito bem apagado, mas deu para apagar. São os pontos de muda e desenvolvimento. Seja ele direto, seja ele indireto. Destacamos um quadro só para falar do exoesqueleto e seu papel evolutivo, beleza, galera, nos artrópodes. Tranquilo? A gente se vê na próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Valeu, gente.